Você já ouviu falar em economia solidária? Cooperação é a palavra-chave dessa forma de comércio. E para incentivar essa prática, a PUC Minas será a sede da Feira de Economia Solidária. Sobre esse assunto, nós conversamos hoje com o professor Jefferson Batista, que faz parte da comissão organizadora da feira. Professor, bem-vindo. Obrigado. Professor, gostaria que o senhor explicasse como que funciona a Feira de Economia Solidária. Então, a Feira de Economia Solidária já ocorre na PUC há mais de 5 anos. Essa é a sexta edição que vai acontecer. E a gente faz uma parceria com o Vicariato, com o governo do estado, com o governo municipal de Belo Horizonte, de Contagem, de Betim, através dos fóruns de economia solidária. Hoje a gente trabalha com uma perspectiva de 80 empreendimentos de economia solidária expondo ali na Feira de Economia Solidária, dentro das diversas áreas aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. E também os empreendimentos dos interiores de Minas. Alguns representantes, alguns lugares que têm algum incentivo com a economia solidária hoje em Minas Gerais, também expõem aqui nessa feira. Para a gente entender melhor, em que consiste a economia solidária? Quais são os princípios para que ela aconteça? Como você mesma disse, a cooperação é um princípio muito importante na economia solidária. Hoje a gente já tem uma economia solidária mais consistente no estado de Minas Gerais, através de um plano nacional, estadual de economia solidária, que advindo do Plano Nacional de Economia Solidária, a gente consegue trabalhar a sociedade civil, o governo do estado e a universidade em prol de um movimento. Como que é essa prática? Os trabalhadores, empreendedores, eles se unem? Então, existe uma parceria ou não? São sócios ou não? Então, a partir do movimento de economia solidária que cresceu a partir da década de 40, com o crescente desemprego, a CLT. Então, a CLT trouxe emprego para uns, mas trouxe muitos desempregados. As pessoas começaram a se organizar de uma forma informal que buscava compreender essa organização de produção diferenciada. Hoje a gente tem uma produção no modo capitalista, onde a gente tem um patrão, esse patrão coloca as pessoas como seus empregados e essas pessoas trabalham para ele em vista de um lucro. Então, a economia solidária é diferente nesse aspecto? Então, é uma outra forma de produção, onde as pessoas têm um modo de conhecer todo aquele modo de produção até a comercialização daquele produto. Hoje a economia solidária trabalha com 4 perspectivas. Então, o trabalhador e o líder daquela comunidade, daquelas pessoas que trabalham com a economia solidária, daquele empreendimento, eles têm uma visão desde o começo da produção até o final, quando é a comercialização desse produto. E todas as pessoas passam por várias etapas. A etapa da formação, para poder entender como que funciona essa economia solidária. Passa pela etapa do marco legal, para poder entender qual que foi o marco que trouxe a economia solidária para dentro do país. Busca um entendimento do que aquele produto vai fazer para poder mudar a organização daquela sociedade, buscar entender como que aquele produto vai fazer parte daquela outra pessoa na sociedade e passa também pela comercialização. Hoje a comercialização é feita através de feiras e essa feira é uma feira que já é sediada há 5 anos, como eu já falei, e essa feira ela é um ponto fixo de economia solidária. E a gente pode dizer que é similar a uma cooperativa? A cooperativa ela tem uma organização mais formal, ela tem CNPJ. Alguns empreendimentos de economia solidária participam de cooperativas para poder formalizar e ter o CNPJ para poder vender. Sim. Mas hoje a gente já tem um cadastro único de economia solidária que chama CadSol. As pessoas se cadastram como empreendimentos de economia solidária. E, através da nova lei de licitação, elas podem participar até de licitações de governos públicos. E a PUC Minas, de que forma que ela fomenta, contribui para a economia solidária? Então, eu sou professor de uma disciplina de seminários em economia solidária. É uma proposta que eu fiz há 4 semestres dentro do departamento de economia, para que os alunos se interessassem por esse assunto que está aí vigente, em época de crise, né? Conhecer o que é economia solidária. E a PUC Minas, a partir do Núcleo de Extensão, Núcleo de Trabalho e Produção, também participou de vários editais para poder fomentar a economia solidária. E fomos aprovados no final do ano passado em um edital do PROESH, onde a gente vai incubar empreendimentos de economia solidária aqui dentro da PUC Minas. Foi um fomento externo, né, de financiamento externo, que veio do governo federal. A gente foi o 4º lugar no Brasil em edital. É um edital que concorre não só às universidades privadas com
caráter comunitário, mas as universidades federais também em extensão. E como que vai ser esse planejamento da economia solidária na PUC Essa Minas? feira de economia solidária e o seminário de economia solidária que nós vamos organizar nesse mês de maio, já é um primeiro passo já são ações desse projeto. Então o professor Oswaldo Maurício, que eu gosto de citar, que é o coordenador desse projeto, junto com várias áreas aqui dentro da universidade, fomentou a economia solidária a partir disso. Eu também, como professor da PUC, participo do Fórum de Economia Solidária, tenho uma experiência nesse fórum de muitos anos. Minha mãe, ela é feirante, trabalha com economia solidária. Você tem essa experiência dentro de casa, né? Dentro de casa, a experiência veio de casa e se casou na universidade. A gente conseguiu colocar isso como um princípio, né, da universidade também dentro do departamento de economia. Sua mãe faz parte da economia solidária? Faz parte. Ela hoje tem uma banca na Feira RIP, que é um ponto fixo que ela tem, mas ela participa de todas as outras feiras que a economia solidária fomenta. Quando a gente fala de economia solidária, a gente pensa que é só aquele ponto de comercialização. Como eu já disse, eu participo de 4 princípios que são importantes dentro da economia solidária. E esses princípios, casados com a cooperação, casados com a cooperação... Citou, né? Você já citou a capacitação. A capacitação. Buscando fomentar mais feiras para poder diluir esses produtos dentro do mercado, né? Mostrar o trabalho artesanal que essas pessoas faz com que a economia solidária se fortaleça. E a PUC Minas é a principal fonte nisso, porque ela consegue trazer dentro desses 4 princípios a formação para essas pessoas. Não esquecendo a experiência que elas têm. O espaço do saber da PUC Minas é muito importante, as pessoas que lá frequentam, né? Os professores, os alunos, até mesmo os pesquisadores. Até mesmo os empreendimentos de economia solidária, as pessoas que participam da economia solidária são ouvidas nesses espaços. Então a formação parte de um princípio que o conhecimento é uma troca de conhecimentos das pessoas que trabalham com a economia solidária e da PUC Minas com seus professores, alunos, a comunidade acadêmica. Você citou, professor, que na década de 40 ou 50 houve uma crise, né? Isso. Aquele momento difícil que o país enfrentou. E agora a gente enfrenta um segundo momento, digamos assim, momento também muito difícil no nosso país. E é tempo de pensar, então, em união, em feiras, em economia solidária. É interessante para as pessoas participarem disso no tempo de crise? Eu gosto de falar uma frase muito importante até para meus alunos de economia solidária do departamento de economia. Quando a gente tem a palavra crise, é uma coisa muito forte. A gente pensa assim, estamos em crise, 10 milhões de desempregados. Então são pessoas que estão, assim, pais de famílias, pessoas que estão procurando uma nova forma de produção, uma nova forma de sobrevivência. Exatamente. Que o mercado comum não tem. Exatamente. O mercado formal não tem. Então eu falo que a palavra crise, se você tirar o S da crise e crie, busque novas alternativas. E a economia solidária hoje é considerada uma nova alternativa, mas ela vem de muito tempo, até a igreja mesmo, no século XIX, ela já pensava nessa organização de feiras dentro das igrejas, das paróquias. É uma alternativa para esses pais de família, para essas pessoas que estão desempregadas e que têm talento e que têm, às vezes, um comércio? Então, essas pessoas, às vezes, partem do princípio que o comércio é para poder ter lucro. E quando você busca a economia solidária, onde aquela sobra aquela sobra financeira da venda dos produtos, sim, busca trazer uma implementação daquela economia solidária, qualidade de vida para aquelas pessoas. Sim, une forças mesmo. Isso une forças em prol de mudar esse cenário de crise que a gente vive. Sim. E é uma tendência do mercado? Você sente isso, economia solidária? Bom, eu estava em Brasília semana passada e nos shoppings de Brasília já tem barraquinhas de economia solidária. O movimento já organiza isso. Dentro do shopping? Dentro do shopping. Então você vê que até o mercado formal, o maior mercado capitalista hoje de venda é o shopping, né? Tem aceitado as pessoas da economia solidária dentro daquela hierarquia que tem lá dentro. E se eles pensarem também, a economia vai atrair muitas novas pessoas para dentro do shopping. Então, quando a gente pensa num modelo de produção, onde as pessoas têm essa ciência do que ela está produzindo, que aquilo dali vai ter melhoria de qualidade de vida para elas, isso tem mudado a história de muitas pessoas. Isso já é exemplo em vários lugares. Se você sair daqui de Minas Gerais e for no Nordeste, você vê que tem organizações de shoppings, né, de economia solidária. Muito forte. Então, esses produtos, essa venda, essa organização, ela é uma economia que já acontece no Brasil. E como que está a programação? Vai funcionar a feira na PUC Minas?
Inclusive, vai ter um seminário também. Além da exposição, seminário. Isso dentro desse edital, a gente previu um grande evento. Então, a gente está promovendo e com grande esforço, com um vicariato muito forte, que já promove a feira junto com a gente. O Vicariato Episcopal de Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte. Exatamente, através do Belmiro, uma pessoa muito presente nessas organizações. E através do movimento também, o Fórum de Economia Solidária, tanto o mineiro, o municipal e o estadual, eles mandam as representações para participar dessa organização. O governo do estado, preocupando com um pouco, ele criou uma subsecretaria de Economia Solidária. E todos vão estar lá nessa exposição e também nos debates. E também nos debates. E esse debate vai trazer uma inovação dentro da economia solidária, que é um encontro das incubadoras de tecnologias sociais. O que seria isso? As incubadoras de tecnologias sociais hoje, inclusive o Proeste, que a gente entrou no ano passado, a gente concorreu no ano passado, essa é a palavra correta. Sim. A gente trouxe uma incubadora, uma ITCP, uma incubadora tecnológica de cooperativas populares. Não na forma de cooperativa que a gente tem organizada, que a gente busca um CNPJ, que a gente tem essa questão de vender produtos daquela mesma região, a gente tem as cooperativas populares de artesanato. Então, essa incubadora hoje aqui na PUC-Minas já é uma realidade, ela já teve um projeto de incubação. É uma nova forma de economia solidária. É uma nova forma de formação da economia solidária. E essa formação, ela parte do princípio que as pessoas também têm experiências dentro dessa produção. Então, vamos escolher as experiências e trabalhar as melhores experiências dentro da universidade, de uma forma de incubar mesmo, como se fosse uma incubadora daquela de bebê, e criar novas tecnologias, inovar, mudar, é aquilo que eu falei no começo, é tirar a palavra crise e criar novas alternativas. E a universidade tem um papel fundamental nisso. Se a gente conseguir ouvir a sociedade que está preocupada, até o governo hoje preocupado com essa crise, tentando fomentar essa nova forma de economia e criar novas opções, é que a economia solidária acontece. Professor, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e convido a todos a participar da nova economia, a economia solidária. Só para você saber, a Feira de Economia Solidária acontece entre os dias 3 e 7 de maio na PUC-Minas Coração Eucarístico. Outras informações no site que aparece na sua tela. O Horizonte Notícia Entrevista de hoje termina aqui. Gostou desse programa? Se quiser rever essa ou outra entrevista, é só acessar o nosso site. O endereço é tvhorizonte.com.br. Até o próximo programa.